Olá, meus amigos, este é o 79º vídeo educativo da saúde integrativa. Aqui é o Dr. Neemias Ramos. Hoje é 2 de fevereiro de 26, vamos falar sobre quando o remédio começa a atrapalhar a vida. E ninguém te contou isto depois dos 60 anos. Atenção para esse vídeo. Assistam e anotem com muita atenção e anotem. Eu vou falar coisas aqui extremamente importantes para vocês e para todos nós. Depois dos 60 anos, e principalmente depois dos 70, o corpo muda, o cérebro muda, a célula muda. A célula é a unidade fundamental, é a base estrutural de tudo no nosso corpo. Mas a medicina muitas vezes não muda junto, né? O lítio já ajudou muita gente, isto é verdade, mas o idoso, a mesma dose que antes ajudava, pode começar a atrapalhar, tá? Não sei, para quem é mais antigo, lembra o Ulisses Guimarães, na década de 90, ele teve todo atrapalhado, foram descobrir, ele estava intoxicado pelo lítio. Uma pessoa mais idosa, tem um rim funcionando bem, está excretando menos o lítio para fora do corpo. O que acontece é simples. A célula envelhecida não aguenta mais o mesmo peso. Em vez de acalmar, o lítio pode aumentar a irritação, piorar a impulsividade, deixar a pessoa mais nervosa, mais irritada, mais reativa, mais cansada emocionalmente. E aí você acha que a dose é pequena e aumenta mais ainda. Aí a vaca vai para o brejo. E aí vem a surpresa, o médico, psiquiatra, psicólogo japonês Hideki Wada, publicou um livro intitulado A Parede dos 60 Anos. Assim que foi lançado, o livro tornou-se o mais vendido no momento, né? Você já ouviu falar neste livro, Parede dos 60 Anos? Ela não aparece no espelho, não dói de um dia para outro, né? Mas todo mundo bate nela, que é a passagem dos 50, da primeira metade do século da pessoa, de vivência, para a segunda metade, quem chega lá, tá? Então isso é uma transição, não é uma transição, abre a porta e entra lá, não, é uma transição que às vezes é um pouco lenta, às vezes a pessoa não se dá conta, ela não aceita que ela está passando por uma outra fase. Então por isso que ela não aparece no espelho, não dói de um dia para o outro, mas todo mundo bate nela. A parede dos 60 anos, até os 50 e poucos anos, o corpo ainda compensa. Você dorme mal, come errado, não se mexe direito e mesmo assim continua funcionando. Eu falo para os pacientes, um guri novo pode deitar numa rede e se acorda no outro dia bem, né? Bem, vai a gente fazer uma coisa dessa. Não consegue levantar, é capaz de ter que sair dali, ir para o médico ou para um serviço de emergência, urgência. Bom, depois dos 60, a conta chega. Não é castigo, é biologia, por favor. Tá? A partir dessa idade, o corpo passa a perder mais do que consegue repor. Perde músculo, perde osso, perde hormônio, perde a capacidade de recuperação. A morte celular passa a ser maior do que a renovação celular. Morre mais célula do que cresce ou fabrica novas células, né? Há um desbalanço. Por isso, o que antes era só um incômodo vira dor crônica. E o pessoal brinca com dor. Está errado isso. O que era só cansaço vira exaustão, um cansaço exagerado. O que era esquecimento leve vira perda de autonomia. Aos 60 anos não se constrói mais saúde. Você chegou bem
ou começa a perder rápido. Essa é a parede. Este é o limite. E tem algo mais importante. Depois dos 60 anos, qualquer erro custa mais caro. É como perder dinheiro quando não se trabalha mais, né? Com exercícios errados. Começar na sala de treino. Essa nossa orientação para os nossos pacientes. Começar na nossa sala de treino da nossa clínica com a educadora física, antes de começar a fazer uma academia e fazer errado. Então, começa com uma orientação. Verifica qual é a sua biomecânica, qual é a sua incoordenação, falta de coordenação motora, quais são os músculos, grupos fracos, como é que está o contexto para poder ajudar a pessoa a depois fazer uma academia. Então, outro item, além dos exercícios errados, emagrecimento sem critério. Não consultar com a nutrifuncional, que é orientada, no nosso caso, pela nossa clínica, pois ela trabalha na nossa clínica, a nutrifuncional. Procedimentos desnecessários, eletivos, tudo isso aumenta o risco de quedas, fraturas, internações, perda de independência, perda de dinheiro, né? E muitas vezes encurta a vida. A grande pergunta não é quantos anos eu vou viver. A pergunta certa é como eu quero viver os anos que me restam na minha vida. Vou fazer essa pergunta novamente, para mim e para todos. Como eu quero viver os novos anos que me restam? Com autonomia, com força, com clareza mental ou dependendo dos outros? A autonomia que eu me refiro é a independência, a pessoa se virar sozinha sem depender de outros, ou de aparelhos, ou de equipamentos. Então, a parede dos 60 não é o fim. Ela é um divisor de águas, é uma transição. Quem entende isso a tempo, ajusta o rumo do seu barco, senão ele vai naufragar. Quem ignora, aprende do jeito mais fácil. A medicina depois dos 60 não é sobre exagero, é sobre precisão, prudência e estratégia. Porque depois dessa parede, não dá mais para brincar com o corpo. Após os 60 anos, não vamos iniciar a construção da nossa vida, da nossa saúde. Sim, otimizar, não exagerar, não ultrapassar o limite celular do nosso corpo. Isto não é superação, e sim lesão. Não é chegar na academia e começar a levantar um peso que a nossa célula não suporta e a gente fica fazendo isso, gritando, gemendo de dor. Obrigado pela atenção.